2 adolescentes ficaram feridos depois de uma briga numa escola pública de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. O adolescente de 14 anos feriu 2 colegas de 16 com uma faca. Uma das vítimas foi ferida durante uma discussão no intervalo das aulas. A outra, quando tentou intervir. Eles tiveram ferimentos nos braços e no pulmão. A dupla tentativa de homicídio aconteceu nesta tarde na Escola Municipal do bairro São Jorge, em São Miguel do Oeste. A polícia investiga o porquê das agressões. Miriam Mefes para o Ielusque Notícias. Preso hoje à tarde o casal suspeito de ter assassinado mãe e filha em Penha, Santa Catarina, no último fim de semana. O casal suspeito de assassinar Elita Crates, de 67 anos, e a filha dela, Márcia Andréa Zeferino, de 46, está preso. Mãe e filha foram assassinados com golpes de um espeto utilizado para fazer churrasco no balneário de Penha no início do mês. Anderson Clayton Farias Bruzi e Aline Aparecida Costa Takashima foram orientados por um advogado a se apresentarem na delegacia da Polícia Civil de Taubaté, no interior de São Paulo, onde moram. O casal deve chegar a Santa Catarina nesta madrugada. Ana Paula Bonin para o Ielusque Notícias. Um avião de pequeno porte caiu agora há pouco próximo a Guaramirim, município que fica a menos de 100 quilômetros de Joinville. O piloto e 2 passageiros não se feriram. Na hora da queda, um equipamento foi acionado para diminuir o impacto com o chão. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Gabriele Dias Figueiredo para o Ielusque Notícias. Brasil também espiona diplomatas. A informação divulgada hoje revela uma década de prática da espionagem brasileira. A Agência Brasileira de Inteligência monitora diplomatas russos, iraquianos e iranianos desde 2003. Um relatório divulgado nesta semana informa que os funcionários foram seguidos e fotografados em viagens, nas embaixadas e nas residências. O governo afirma que as operações estão de acordo com a legislação brasileira. A justificativa é de que tinham o objetivo de proteger segredos de interesse do Estado. Fontes não oficiais sugerem que outros países sejam alvos da ABIN, apesar da crítica do governo a essa prática dos Estados Unidos. Ana Paula Ponick para o Ielusque Notícias. Novos escorpiões são encontrados em Joinville. Dessa vez foi na parte leste da cidade. Também foram encontrados no centro, na zona norte e na zona sul. Os aracnídeos são da espécie mais perigosa. Caso outros escorpiões sejam encontrados, a vigilância sanitária deve ser comunicada imediatamente. Carla Nunes para o Ielusque Notícias. A presidente Dilma Rousseff vetou hoje o projeto de lei que permitia a criação de novos municípios no país. A mensagem de veto foi publicada nesta quarta-feira à noite em edição extra do Diário Oficial da União. O projeto, aprovado pelo Senado em outubro, previa transformar 188 distritos em cidades. A criação dos novos municípios resulta num aumento de despesas, o que não seria acompanhado por um crescimento equivalente da receita, segundo o governo. Vincent Cesaring para o Ielusque Notícias. Austríaco é o primeiro homem a saltar da estratosfera. O salto de queda livre durou 4 minutos e 19 segundos. Félix Baumgartner tem 43 anos e foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som. O salto aconteceu nesta tarde. O paraquedista aterrissou no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. A ação foi patrocinada por uma empresa de energéticos. Mayara Hoffman para o Ielusque News. Homem encontrado morto ao lado do caminhão com quem trabalhava na zona leste de Joinville. Viriato Bernardo, de 63 anos, fazia entregas para o material de construção no Jardim Iririú. O corpo foi encontrado por moradores ao lado do caminhão. A primeira hipótese é de que ele saiu sem acionar o freio de mão. A segunda, de que ele estaria olhando algo atrás do caminhão quando foi atingido. A polícia vai ouvir os moradores e espera o laudo da perícia para saber o que realmente aconteceu. Jean Patrick para o Ielusque Notícias. Mais um naufrágio de pescadores em Balneário Barra do Sul. É o segundo em uma semana. A vítima é um homem de 52 anos. Ele e outro pescador caíram no mar por volta das 10 horas da noite de ontem, quando a embarcação virou. O homem não conseguiu nadar e foi arrastado pela correnteza. O outro pescador se salvou ao chegar à margem da praia. Milena Amaral para o Ielusque Notícias. Lei de rebaixamento das calçadas foi aprovada na Câmara nesta tarde. Proposta ainda gera polêmica. Maurício Peixe e os vereadores do PSDB reuniram-se com moradores da Rua Albano Schmidt. O técnico do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências sugeriu que os moradores fizessem um estacionamento coletivo para o comércio. O CDL foi contra. E isso gerou polêmica. Paola Stefanon para o Ielusque Notícias.
A lei do rebaixamento das calçadas em frente às lojas comerciais foi aprovada na Câmara de Vereadores de Joinville nesta quarta-feira. O objetivo é facilitar o estacionamento de quem vai fazer compras. A polêmica da nova lei reuniu mais de 2.000 assinaturas de pessoas favoráveis à mudança. O assunto começou em 2012 e ganhou força logo nas primeiras sessões da Câmara. Os contrários reclamam do não cumprimento da lei de acessibilidade, o que pode fazer com que tudo volte à estaca zero. Rodrigo Guilherme, para o Ielusque Notícias. Começa mais uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O evento acontece em Blumenau. A abertura oficial será às 8 horas da noite, no Complexo Esportivo do SESI. O evento inicia com o desfile das delegações de 80 municípios, acendimento da pira olímpica e juramento dos atletas. Os ensaios para apresentações ocorrem no ginásio com os portões fechados. Nicole Eichenberg, para o Ielusque Notícias. Índios Guaranis ganham escola nova em Barra do Sul. 6 adultos e 5 adolescentes vão ser beneficiados. A reforma custou R$ 168 mil ao Estado. A escola antiga funcionava numa casa de um cômodo só. 11 alunos vão ser beneficiados. Joel Martins, para o Ielusque Notícias. Servidores do ITRAN cruzam os braços. Os trabalhadores exigem solução para as perdas salariais. Servidores do ITRAN realizaram nesta quinta-feira um protesto reivindicando soluções para as perdas salariais. As perdas aconteceram depois da mudança entre a Conurb e o Instituto de Trânsito e Transporte de Joinville. Os trabalhadores cobram o adicional de tempo de serviço. Depois de uma reunião entre o sindicato e a prefeitura, foi decidida a criação de um projeto de lei que visa garantir o adicional de tempo de serviço. O documento será avaliado pelos trabalhadores em uma assembleia que acontece na próxima segunda-feira. Renan Rossi, para Ielusque Notícias. Essas foram as informações de hoje do Ielusque Notícias. Mais informações você terá no Ielusque News ou a qualquer momento durante a programação.